Estou muito feliz, mais uma vez, falar no aniversário da igreja, mas também uma grande responsabilidade. E a igreja está cheia, está bonita, glória a Deus por isso. Irmãos, eu quero falar sobre a força que nós temos. Quem aqui já foi surpreendido alguma vez, achando que não tinha força para pegar alguma coisa, de repente conseguiu? Levanta a mão. Gente, bastante gente. Uma vez, quero compartilhar com os irmãos. A Rafaela, ela tinha 7 anos, de 6 a 7 anos. Ela tem 27, isso há 20 anos. Ela foi com o Márcio, lá no Magazine Luiza, onde eu trabalhava. E aí eu peguei a Vitória no colo, porque a Vitória era pequenininha. Então eu acho que a Rafa era mais nova ainda. Peguei a Vitória no colo, que ela estava pequena, e a Rafaela estava com o Márcio. E eu fui lá levar a Vitória para ver as coisas, porque a cidade estava toda enfeitada de Natal. Irmãos, a Rafaela do nada falou assim, eu vou com a minha mãe. Conforme eu fui atravessar a rua, eu vi a moto. Eu voltei, a Rafaela foi. A moto pegou a Rafaela de cheio, jogou a Rafaela longe. Eu dei um grito, que eu não sabia o que eu fazia, irmãos, eu não sei que jeito. Eu levantei aquela moto e tirei minha filha debaixo da moto, toda ensanguentada. Parecia que tinha acontecido uma coisa horrorosa, mas para a honra e glória do Senhor, ela só perdeu um dente, graças a Deus. Depois eu comecei a pensar, como que eu levantei aquela moto? Eu levantei a moto, puxei a minha filha, não se faz isso. Você tem que esperar um resgate chegar. Mas o nosso desespero é tão grande, que a psicologia já falou, já estudaram sobre isso, que existe uma força real em nós, que você e eu desconhecemos. Eu me lembro outro dia, estou aqui me lembrando, que a minha mãe passou mal na minha casa. Estávamos lá conversando, de repente a minha mãe passou mal, e ela gritou, me traz água. Conforme ela gritou, ela já caiu e parecia um momento de convulsão, ela ficou dura. Eu peguei a minha mãe no colo, ela não conseguia entrar no carro, eu fiz assim, encaixei a minha mãe no colo, sentei com ela e o Márcio corremos para o hospital. Eu não sei que jeito que eu peguei minha mãe, mas a gente nem para pensar. Se a gente parar para pensar, por exemplo, peraí, você acha que eu ia ficar assim, lá na moto? Olha aqui para mim. Peraí, será que eu pego ou não pego essa moto, hein? Quanto que ela pesa? Eu não fiz isso. E minha mãe, gente, mãe, você pesa quantos quilos? Quantos quilos que a mãe pesa, pai? Uns 60? 50? Rapaz, não, ela emagreceu, né? Irmãos, hoje eu vou na academia, que eu faço crossfit, o professor falou assim para mim, você vai pegar essa barrinha aí de 10 quilos? Eu falei, rapaz, eu não tenho a força que vocês têm. Ele falou, você já pegou? Não. Então pega a barra de 15 quilos para você fazer tal exercício. É só a barra 15 quilos, fora os outros pesos. Falei, gente, esse homem está pensando que eu tenho força igual o outro. Quando eu peguei, e aí, conseguiu fazer? Falei, consegui. Falei, eu estou falando para você. Irmãos, a gente tem mais força do que a gente pensa que tem. Outro dia eu estava conversando com uma irmã, ela disse assim, olha, eu sou muito fraca para tal situação, eu sou muito fraca, eu escutei a palavra fraco, eu não sou capaz, eu estou doente, eu sou fraca, eu escutei essa palavra em menos de 5 minutos, umas 10 vezes. Eu falei, pera, Jesus não mora dentro de você? Mora, então você não tem essa fraqueza aí, você tem mais força do que você pensa. Para de declarar isso sobre a sua vida. E eu quero dizer isso para você nesta noite. Para de declarar que você não consegue. Para de falar que você é fraquinho. Para de falar que é muito pesado. Teve um dia, sabe por quê? A nossa mente nos sabota. A nossa mente muitas vezes nos atrapalha. Eu peguei uma barra de 10 quilos. Quando o professor mandou eu pegar a de 15, eu já tinha pego a de 10 e eu caí abraçada na barra. Aí eu olhei para o professor e ele falou, pode soltar a barra. Aí soltei, porque eu estava no chão com a barra, soltei a barra. Ele falou assim, você se desequilibrou, mas isso não é pesado. Mas aí eu já criei um clique, vou cair de novo. Mas não é verdade. Você não vai cair.
Você não pode olhar, a gente não pode olhar muitas vezes pelo aquilo que está mostrando ali. Porque a gente tem mais força do que pensa. Esses dias eu estava de novo fazendo um exercício e eu falei para a Morgana, eu não consigo levantar desse jeito, eu sou preocupada, irmãos, eu vou pelo raciocínio. Ela falou assim, porque você está olhando pelo peso. Outro dia uma pessoa disse para mim assim, ó, você está se firmando no peso. Lembra lá atrás que quando eu precisei levantar, eu levantei, nem perguntei quanto que era, mas quando a gente olha o peso, 10 quilos, que é muito para mim, eu não vou conseguir. E não é verdade. Deus quer te dizer nesta noite que você é mais forte do que você pensa. Você é mais forte do que você pensa. Você é mais rápido do que pensa. Você é mais inteligente do que você tem agido. Você tem mais sabedoria dentro de você do que as suas ações ultimamente. Haja com o potencial do que Deus sonhou para você e te preparou para isso. Quando eu vejo esse casal novo indo para a África, quantos a gente já planejou viajar? Não vou conseguir. É muito calor. Pera, você foi? Você tentou? Se a gente continuar nesse natural, nesse comodismo nosso, nós nunca vamos ver o quão forte a gente é. Por isso, eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar com você. Que Deus fale conosco nesta noite, mais uma vez, no nome de Jesus, como já tem falado desde o início deste culto. E que Ele continue mostrando para nós, através da dança da vitória, através da palavra desses missionários, através do louvor, através da ceia, através da dança das meninas, o quanto nós somos capazes de fazer aquilo que muitas vezes nós dissemos para nós mesmos, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Quando na verdade Deus já abriu o caminho para você ir embora, muitas vezes para uma outra nação, muitas vezes Deus já abriu um caminho para você pregar um serviço melhor, Deus já abriu um caminho para você cumprir a vontade dEle na tua vida, e ainda eu estou falando, não sou capaz, não vou conseguir, não tenho coragem, eu tenho medo de ficar sem dinheiro, eu tenho medo de não conseguir. Quando você tem, você só não vai conseguir aquilo que Deus não planejou para você, porque Ele cuida de você e de mim. Amém? Pai, muito obrigada, porque nesta noite o Senhor está conosco mais uma vez. Obrigada porque o Senhor tem falado aos nossos corações desde o início deste culto. Obrigada porque a cada ano que passa, a cada aniversário, nós vemos a sua igreja mais madura, maior, uma igreja mais transformada pelo seu agir, pelo seu poder que opera em nós, em cada um de nós. Obrigada porque a cada culto, a cada ajuntamento, a cada momento que estamos juntos, nós aprendemos o quanto o Senhor tem, o quanto o Senhor espera de nós, o quanto o Senhor tem depositado força em nós, o quanto o Senhor tem depositado a armadura de Efésios em nós, o quanto o Senhor tem feito que nós sonhássemos os seus sonhos. Por isso eu te peço nesta noite, que quando alguém vier falar que nós não vamos conseguir, que o Senhor nos ajude a rompermos, ó Pai, no nome de Jesus. E nós te louvamos e te agradecemos nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Quem sabe me dizer o que é coragem? Nós acabamos de falar de força. E o que é realmente ser corajoso? Nós vamos ver um homem que foi corajoso, mas antes de nós lermos aqui sobre Neemias 1, eu quero te dizer o que o dicionário Aurélio fala sobre os sinônimos, que ele fala sobre coragem. Olha só, olha os sinônimos de coragem: firmeza, intrepidez, ousadia, perseverança, bravura, dentre outras. Em momento algum, presta atenção, olha aqui para mim, em nenhum momento, todos esses sinônimos, o dicionarista, o Aurélio, em nenhum momento ele se refere a esses sinônimos com a ausência do medo. Por exemplo, vou falar de novo, firmeza. Muitas pessoas que são firmes, ela está com medo, mas ela está ali firme. A firmeza não é a ausência do medo. Intrepidez. Muitas vezes a pessoa fala bem, se expressa bem, mas você não sabe se ele não está com medo. Ousadia, perseverança, bravura. Isso não está mostrando a ousadia do medo, mas está mostrando uma outra característica que a pessoa deixou e permitiu com que o medo
não tirasse essas características. Olha que interessante. George Patterson, general americano, herói da Segunda Guerra Mundial, ele afirmou o quê? Olha aqui para mim. Ele afirmou que a coragem é o medo que demora mais a chegar. Muitas vezes o corajoso, ele faz com medo mesmo. A gente sabe que o medo, gente, nós já falamos várias vezes aqui. O medo, ele é muito importante para as nossas vidas, porque ele preserva a raça humana. Vocês sabem disso. Se eu tenho medo de ser estuprada, por que eu vou andar 3 horas da manhã sozinha na rua? As pessoas que têm medo de entrar no mar, que não sabem nadar, por que entra no mar? Não entra. Não é assim? Então o medo, ele nos preserva. Muitas vezes o medo, ele nos preserva. Ele não é de tudo ruim. Você sabe que se a raça humana não tivesse medo de nada, gente, não existiria mais. Mas é o medo, a sensatez, que faz com que as pessoas continuem, muitas vezes, a não se envolver em acidentes. Porque as pessoas que não têm medo de nada, ela põe a vida dela em risco e a vida do outro em risco. Percebeu? Olha, todos os sentimentos, eles são maravilhosos. Todas as emoções são maravilhosas, porque eu preciso de todas. Nossa, Margarete, eu preciso até da tristeza. Você precisa da tristeza. Sabe por quê? Quando alguém passar por alguma situação, falar, olha, meu pai faleceu. Você vai conversar com a pessoa rindo? Eu preciso também me compadecer. É aí que entra o momento da tristeza também, para eu me compadecer, para eu mostrar empatia para o outro. Todos os sentimentos são muito bem-vindos. O próprio Jesus chorou, a gente sabe disso. A Bíblia relata que ele chorou por 3 vezes. Ou seja, todos os sentimentos, eles compõem o ser humano. E todos eles são muito importantes. Aquelas pessoas que nasceram quando eram pequenas, olha aqui para mim, quando o pai e a mãe diziam assim, não chora, homem não chora, homem que é homem não chora, engole esse choro, que jeito que cresce esse homem, gente? Insensível. Então todos os sentimentos são importantes. A questão é, quando o pecado entrou, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles ficaram desbalanceados. Tem medo, medo demais, o medo paralisa. Está cansado muitas vezes, não é uma emoção, é uma situação física. Está alegre, a pessoa está demais. Ou seja, por isso que existem remédios, né, gente? Para ponderar as nossas emoções, as nossas enfermidades, muitas vezes do emocional. Continuando, a coragem, como eu já falei, não é a ausência do medo. O medo não pode inibir a sua vontade. Não pode. Quem tem muito medo, ele fica desanimado. O medo, muitas vezes, ele consegue neutralizar os seus sonhos. Ah, eu tenho sonho de fazer isso. Eu tenho vontade de obedecer a Deus, mas eu não tenho coragem. Então, a pessoa continua levando a vida dela como ela sempre levou. O medo, muitas vezes, nos faz voltar atrás. Sabe que Karl Barth disse, um teólogo? Coragem é o medo entregue às suas orações. A coragem é o medo que um dia foi entregue às orações. Foi entregue a Deus. Amém? Vamos ler lá então, Neemias 1, nós vamos falar de um homem, eu gosto muito dessa história, e essa história se lembra muito da nossa igreja, dos nossos líderes. Muitas vezes a gente sente sim compaixão das pessoas, e a gente sai do nosso comodismo, como a gente já tem saído para o Ceará, para o Mato Grosso do Sul, para conhecer pessoas, e não só para passear, gente. A gente sai para abençoar o outro, com o nosso tempo, com a nossa inteligência, com a nossa saúde, com a nossa disposição e com o nosso dinheiro. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente aprendeu com o nosso Deus, que fé sem obras é morta. Oh Deus, abençoa o Ceará, mas não faço nada. Oh Deus, abençoa aquelas pessoas, mas eu não faço nada. Já pensou se Jesus ficasse assim, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, e não fosse para a cruz? Então, o amor a Deus, ele faz com que a gente se movimente. E foi o que aconteceu com Neemias. Neemias era um copeiro, diz assim, Neemias 1. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, que é mais ou menos novembro ou dezembro, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, presta atenção, um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus, que restaram os sobreviventes do cativeiro,
e também sobre Jerusalém. Olha só, um homem bem-sucedido, um homem que morava no palácio. Lembra da rainha Esther, daquele local, Suzã? Lembra daquelas províncias? Foi nesse local que aconteceu essa história. Então era um local de grande requinte, era um palácio muito suntuoso. E era neste local que Neemias vivia. Então ele comia bem, vivia bem, morava bem, dormia bem. Ele era o copeiro do rei. De repente, ele se lembra dos seus ancestrais, da sua terra natal. E aí ele diz assim, como é que está o povo lá, hein? Hein, Anani? Como é que está o povo lá, hein? Aí ele começa a contar. E eles responderam no versículo 3 de Neemias 1. Aqueles que sobreviveram do cativeiro, presta atenção, e estão lá na província. Passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado. Gente, quando um muro é derrubado, é uma cidade pronta para ser atacada. É uma cidade sem segurança. Primeira coisa que ele fala, muro não existe mais. E ele continua, e suas portas foram destruídas, ou seja, foram destruídas pelo fogo. O que ele mostra aqui? Nação sem lei. Cada um faz o que quer, porque os juízes ficavam às portas para julgar o povo. Ou seja, ele percebeu que estava tudo uma bagunça. Os sobreviventes do cativeiro estavam vivendo em grande miséria e abatimento. As muralhas de Jerusalém e as suas portas incendiadas e os seus muros em ruínas. Os poucos que sobraram estavam vivendo numa terra sem lei, numa terra sem segurança e na miséria. E este homem, Neemias, que estava em outro local, este homem se compadece e ele diz a seguinte frase no versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Nós observamos que Neemias, ele é emocionalmente tocado por essa situação. Ele poderia ter tido uma atitude indiferente. Um homem comum, com uma atitude agora incomum. Está lamentando, chorando e jejuando por uma história que ele ouviu falar. Mas presta atenção, olha aqui para mim. O povo foi lá na casa onde ele morava, lá no palácio, um palácio chique, bonito, sofisticado. Lá no livro de Esther, você vê toda a escadaria, como que é usada, como que era, toda a tapeçaria, toda a suntuosidade, uma coisa maravilhosa. De repente, o homem que vivia ali começa a ter compaixão dos seus ancestrais que vieram do cativeiro. Os poucos que sobraram estavam vivendo numa miséria, numa terra sem lei, numa terra sem segurança. A qualquer momento poderiam sofrer novamente. E este homem fica inconformado. Inconformado este homem fica. Por que ele se preocupou tanto com as pessoas? Por que será? Ele foi impactado, chorou, se lamentou, esteve jejuando. Gente, foi uma angústia quando ele ficou sabendo de tudo isso. E agora, eu dividi Neemias 1 em duas partes. Nós vamos ver em 7 versículos agora, este homem que recebe uma notícia e ele começa uma oração. Gente, é uma oração fantástica. Eu tenho certeza que você já orou assim. Por ver a tristeza de alguém, por ver a miséria das pessoas. E aí ele começa no versículo 5. Nós vemos que nesta oração dele nós vamos ter a adoração, a petição, a súplica, a confissão de pecados e a intercessão dentro de uma oração. Olha no versículo 5. Ele diz assim: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Deus do céu, ele já está adorando aqui. Deus grande e temível. Aí ele começa, fiel à sua aliança e misericordioso. Ele está falando da grandeza de Deus. Ele está adorando e exaltando a Deus. Ou seja, misericordioso com os que amam e obedecem os seus mandamentos. 6. Os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo. Ele está falando dele mesmo. Dia e noite diante de ti,
em favor de teus servos, o povo de Israel. Aí ele começa a confissão, olha só. Confesso os pecados que nós, ele se inclui, que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos cometido contra ti. Ele está confessando o pecado do outro. Versículo 7, agimos sempre no plural, sempre ele se encaixa, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te, Senhor. Lembra? A gente até tem uma música, né? Lembra, Senhor. Lembra? E agora o que disseste a Moisés e os teus servos? Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, porém, se voltarem, ou seja, se arrependerem agora do que disseste a Moisés, se se arrependerem para mim, voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Versículo 10, estes são os teus servos, ele está orando ainda. Estes são os teus servos, o teu povo, que tu resgataste, lembra do Egito? Com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos não estejam tapados. Gente, você sabe qual é a diferença de tapados e tampados? Tampados é o que tem tampa, uma panela. Uma panela ela é tampada. Ouvidos tapados é aquilo que não tampa de maneira alguma. Os seus ouvidos não estão tapados, eles não usam tampa nunca. Toda vez que a gente se refere aos ouvidos de Deus, é sempre tapados. Eu acho interessante porque a Bíblia, ela não deixa nada em dúvida de quem Deus é. E aí ele continua dizendo para Deus, com conhecimento de causa. Ele fala do resgate, ele fala dos mandamentos, ele cita Moisés. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de uma pessoa que conhece a Deus, conhece os seus mandamentos. E ele se inclui dentro da situação. E aí, estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Agora eles têm prazer, porque voltaram do cativeiro, porque a gente sabe que o Senhor permitiu que fossem, porque eles fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. Faze que hoje o teu servo seja bem-sucedido. Concede-lhe a benevolência deste homem. E aí ele diz no final aqui, nesta época, eu era copeiro do rei. É interessante porque nós estamos vendo um homem que está compadecido de uma situação que ele poderia ficar quietinho no lugar dele. E quantas vezes você e eu poderíamos ter ficado quietos na nossa casa? Vocês, missionários, poderiam ter ficado quietos em casa. Eu poderia ter ficado quieta no meu serviço. Eu ganhava bem lá. O Márcio poderia ter ficado quieto, mas o chamado é uma coisa impressionante. Ela faz a gente se mover. Você não olha para aquilo que você vai perder, se é que você vai perder. Parece que a gente vai perder. E aí Neemias, ele sai de todo esse conforto, olha aqui para mim. Ele sai de todo esse conforto, começa a orar e jejuar antes de falar com o rei. E em Neemias 2, vai um pouco para frente agora. Estamos vendo um homem que está acostumado, gente, a servir a um rei. Então eu acho que servir a outro rei agora, que é o rei Jesus, que é Deus, não vai ser difícil para ele. Ele já servia a um rei. E aí Neemias 2 diz assim: por isso o rei me perguntou, depois de ter orado, depois de ter jejuado, ele volta a ser a vida corriqueira dele e foi servir o rei. Presta atenção. Aí o rei pergunta assim para ele: por que o teu rosto parece tão triste? Você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração, com muito medo. Neemias parece que nunca esteve
triste na presença do rei, porque o rei aqui, ele ficou impressionado. E eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão os sepulcros dos meus pais, estão sepultados os meus pais, está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Tudo que ele falou, que ele ouviu, ele está reproduzindo agora para o rei, no momento certo, na hora certa, mas ele não deixou de reproduzir. Ele não deixou de falar. Ele não deixou de se entristecer. Versículo 4. O rei me disse, o que você gostaria de me pedir? O que você está querendo dizer com isso? Então, orei ao Deus dos céus. Gente, esse homem ora o tempo todo, né? Então, orei ao Deus dos céus. Antes dele responder para o rei, ele ora. Eu imagino aqui, gente, que ele orou em pensamento. O rei fez uma pergunta, ele não saiu respondendo. E aí, no versículo 4, no finalzinho, ele disse, então orei ao Deus do céu e respondi ao rei, se for do teu agrado, ó rei. Se o seu servo puder contar com a sua benevolência. Porque ele falou lá em cima, orando a Deus sobre a benevolência, lembra? Ele pediu isso para Deus. Do rei. Que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Gente, olha aqui para mim. Esse homem é pedreiro. Esse homem é construtor. Ele falou lá antes de começar o capítulo 2. Neste tempo eu era copeiro do rei. Este homem está vendo força nele. A Bíblia não diz que ele construiu alguma coisa no passado. Nós estamos vendo um homem de coragem aqui. Não foi à toa que Hanani foi lá conversar com ele e contar tudo o que estava acontecendo. E este homem pede para ir reconstruir uma cidade, não é uma casa. Como isso? Um homem de coragem, da onde está vindo essa força? Ele nem sabe se sabe construir muro, se sabe construir portas. E ele pede para o rei, se for do teu agrado, me permita ir reconstruir esta cidade. Nesse breve discurso, ele consegue que o rei permita que ele vá para a cidade de Judá para olhar. Mas olha que interessante, ele vai sondar a cidade. Existem estratégias, né? Ele vai sondar no capítulo 2, ele ficou dias olhando como que estava, qual que era o movimento, analisando a situação. E olha o que aconteceu, quero ler com você. Houve uma estratégia. Ele ficou 3 dias sem manifestar a sua inspiração divina e o seu propósito em reconstruir Jerusalém. Todo mundo estava vendo ele andar por ali, caminhar por ali. Depois de inspecionar tudo em segredo, na escuridão da noite. Eu fiz um resumo aqui, porque está todo no capítulo anterior. Ou melhor, aqui em cima. Ele olhou tudo na noite, rompeu o seu silêncio, dizendo aos judeus. Neemias 2,17 diz assim, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Mais uma vez ele se coloca no lugar do outro. Neemias não estava na miséria. Olha aqui para mim, eu quero te dizer uma coisa. Muitas vezes a gente fica feliz só quando a gente ganha, né? Quando eu estou feliz, quando eu ganho, eu fico feliz. Mas esse homem não estava ganhando, ele estava ficando sem. Ele estava deixando para trás. Ele estava deixando tudo para obedecer a Deus. E ele disse assim, ele se colocou na situação, nós estamos em grande miséria. Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos em fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém. Gente, ele está repetindo a mesma coisa que Hananias falou para ele lá no capítulo 1. Ele contou para o rei, está contando para o povo agora. Porque ele sabe da importância do que deveria ser feito. Ele sabe da importância do muro, da segurança. Ele sabe da importância das leis. Falou das portas, dos muros mais uma vez. Para nos livrarmos desta vergonha. Ele não estava em vergonha nenhuma, ele estava numa cidade boa. Estava num lugar bom, num lugar chique, maravilhoso. Mas ele foi lá onde o outro estava na miséria. Saiu do comodismo dele.
saiu da casa dele. Irmãos, eu cheguei no Ceará, fui tomar banho gelado, tomei banho junto com a Ludmila. Ludmila vai lembrar disso. A gente tinha que entrar assim para ver onde não tinha rã. Irmãos, eu não sei tomar banho de água gelada. E lá eu tive que tomar banho de água gelada. Aí eu fui molhando minhas pernas de pouquinho em pouquinho, assim, oh meu Deus, molhando de pouquinho em pouquinho. Naquele momento eu pensava assim, o que eu fui fazer? Aí eu falei, Ludmila, joga um pouquinho só de água em mim. A Ludmila jogou um balde, ela tá rindo lá, ó. Eu dei um grito que o Márcio bateu na porta, o que está acontecendo aí? Falei, nada, que eu estou passando frio. Porque assim, a água que a gente tomava banho, era tipo uma piscininha, né, Ludmila, feita de tijolo, de alvenaria. E aquela água ficava ali. De dia, um calor do deserto. De noite, um frio. E a água ficava bem gelada. E foi ali que nós tomamos banho. Quando eu cheguei na minha casa, que eu liguei o chuveiro, depois de uma semana tomar banho frio, eu comecei a chorar. Falei, Deus, nunca te agradeci por esse cano. É verdade. Nunca te agradeci por essa água quente. Muito obrigado, Senhor. Aí eu ficava pensando assim, e agora eu tomo banho quente ou frio? E a gente tem tanta coisa aqui. É muito gostoso a gente ficar aqui. É muito cômodo a gente ficar aqui. Quando a gente vai conhecer o lá fora. Engraçado que onde a gente chegava com a palavra, com o alimento espiritual e com a provisão. Porque o pastor Márcio levava a oferta de vocês, a oferta da igreja, a oferta da IC. Então, onde a gente ia ficar, onde ia ter o culto, ali ia ter no almoço naquela casa. E eles ficavam assim, gente, vocês viram? Vai ter 2 misturas. Vai ter frango, vai ter macarrão. E eles ficavam falando um para o outro. E a gente abre a nossa geladeira. O que eu vou comer? E as pessoas estavam tão felizes. Eu me senti como profeta na casa da viúva. Ele chegou e a provisão chegou. Falei, agora eu sei o que aquele profeta sentiu. Eles estavam tão felizes. Ia comer, sabe como que era o macarrão? Não tinha molho, não. Era só um macarrão com óleo. Não tinha alho. Não tinha molho. Quando nós voltamos das outras vezes, nós levamos as nossas cozinheiras, aí nós levamos outra comida. Mas da primeira vez, e se eu falasse para elas assim, ó, não como macarrão sem molho, elas iam falar, ué, o que você quer que eu faça? Nem eles estão comendo. Não como macarrão sem queijo. Como a gente aprende, né, irmãos? Fazendo missões. E aí eu me lembro que foi uma bênção lá, a gente fica muito feliz vendo as pessoas aceitando Jesus. Ou seja, a dor daquele povo começou a ser a nossa dor. E aí, Neemias 3, nós não vamos ler Neemias 3, mas eu li para você, a palavra reparar aparece por 27 vezes. Tozer, aquele escritor, disse que Deus está procurando pessoas com as quais ele possa fazer o impossível. Porque possível nós já estamos fazendo. A gente faz o que é possível. Deus, ele quer pessoas que façam o impossível. E em Neemias 4, pode ir lá para frente, nós vamos ver um homem que estava obedecendo a Deus, o tanto de oposição que este homem encontrou obedecendo a Deus. Você poderia falar para ele, puxa vida, Deus, eu estou te obedecendo. Nossa, eu estou aqui no Ceará, o senhor não podia esquentar essa água para mim, para eu tomar um banho quentinho? Faz aí, não estou pedindo para o senhor separar a água aqui, mas dá uma esquentada. Não vai fazer isso não, irmãos. Não vai fazer não. Tem coisa que não tem necessidade. E aí, olha que interessante. Neemias 4, nós vamos ver o escárnio de algumas pessoas que começaram a humilhar Neemias. Neemias 4:1 disse, e sucedeu que ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Olha essa oposição, gente. Neemias enfrentou o escárnio. A Bíblia não gosta de escarnecedores. Tanto que em Salmo diz, bem-aventurado aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores. Que ri do outro, que zomba do outro, que fala mal do outro. Coisa feia. E era o que este homem estava fazendo. Sambalate. Versículo 2.
e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, olha esses homens, assistindo o povo trabalhar, assistindo o povo fazer o que ele não estava fazendo, e disse assim, o que fazem esses fracos judeus? Está desmerecendo eles. Cadê os fortão? Cadê os que sabem tudo? Mas quando eu fui para os Estados Unidos em 2016, olha aqui para mim, a Thaís Freire, uma amiga minha, foi comigo. Eu pregava e ela cantava. E aí, ela foi cantar com o jeito do inglês dela, porque ela é brasileira. E algumas pessoas falaram assim, nossa, mas você tem muito sotaque. Você tem muito sotaque. Naquele momento eu vi que ela ficou triste. Eu chamei ela de canto e falei, vem cá, minha flor. Não olha para isso, não. Sabe por quê? Cadê os bons? Cadê os que sabem inglês bastante? Eles podem muitas vezes até vir para os Estados Unidos, como muitos vão, né? Mas muitos vão para onde? Para Disney. Não é errado ir para Disney, mas ok para Disney. Falei, minha flor, você está fazendo o melhor que você pode. E vou te dizer mais, foi Deus que chamou você. Vem do jeito que você está. É quando sou fraca que sou forte. Vai nessa tua força aí. Ou seja, as pessoas que estavam ouvindo ela cantar, estavam na casa delas. Não saíram daqui do Brasil, pagando passagem do bolso deles, para evangelizar lá. E quem não fez nada, estava zombando dela, desmerecendo ela. Olha só, isso aqui é real. E aí falaram assim, quem são esses fracos judeus? Quem permitiu-lhes que isso era lícito? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? Gente, olha que desestímulo. Estavam desmerecendo, fazendo um monte de pergunta para eles. Lançaram essas perguntas, sabe para quê? Para pôr dúvida. Olha aqui para mim. Quando me chamaram para ser gerente de loja, e eu trabalhava, gente, chegava naquela empresa às 6 da manhã, Márcia testemunha disso. Às vezes eu chegava em casa 3 horas da manhã, porque teve inventário, e trabalhava. Fui convidada para ser gerente da empresa, da loja. E eu fiquei tão feliz com aquilo, tão feliz. Cheguei num lugar e a pessoa disse assim para mim, você vai saber fazer isso aí? Olha aí, a pergunta que te traz dúvida. Você vai saber fazer isso aí? E eu pensei e falei para mim mesmo, é verdade, eu não vou saber. No outro dia, gente, olha o que é uma pessoa desestimulada, uma pessoa que foi desencorajada. Não coloque a sua vida na mão das pessoas. Quando eu cheguei no outro dia, eu falei para a encarregada que estava me promovendo, viu, deixa eu te falar, tirei o crachá, eu não vou conseguir fazer o que os gerentes fazem, porque olha, eu acho que eu não tenho esse perfil. Ela falou, não, você não vai conseguir fazer mesmo, você já faz. Você já é essa gerente que eu pedi para você. Você só vai mudar o título. Eu falei, pois é verdade. Pus de novo o meu crachá. E disse para Deus, Deus, eu vou ser uma das melhores gerentes que essa empresa já teve. E muitas vezes o inimigo quer te envergonhar, quer te fazer parar. E a gente cai na deles. E aqui fizeram um monte de pergunta para eles, quem é esse povo? Quem são esses judeus que estão fazendo isso? Quem pediu para eles virem aqui? E no versículo 3, e estava com eles Tobias, o amonita, e disse, ainda que edificarem, contudo, vindo uma raposa, um animal, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Olha, gente, está endemoniado. Não estava fazendo nada, ficava em volta de quem estava trabalhando, suado provavelmente, trabalhando lá, cansado, um dia fazendo pergunta para desmerecer, e agora, vocês estão pondo pedra aí nesse muro para fazer muro? Vai vir uma raposa, vai derrubar esses murinhos de 6 aí. Sabe, gente, muitas vezes as pessoas podem até falar para você e para mim, para que uma conferência desse jeito? Para que vocês ficam inventando? Esses dias eu até pensei, falei para o meu marido assim, Márcio, me desculpa, né? Eu fico inventando as coisas. Mas, gente, é Deus que coloca o desejo em nós. Coloca em você, coloca em mim. Vai, sai do natural. Eu aprendi com o pastor Márcio, sai do natural. Uma vez eu falei para o pastor Márcio assim, ele chegou com uma mesa de som,
Maior do que isso aqui. Que tamanho que era a mesa de som? Vem aqui mostrar pro pessoal. 2,5 metros, um trem grande assim. Gente, olha aqui para mim. Às vezes a gente comia só abobrinha. Eu não estou achando ruim não, viu? Glória a Deus pelas abobrinhas, por tudo isso. Como elas até hoje. E o meu marido comprando coisa cara para a igreja. Eu olhei para ele e falei assim, menino, por que você foi comprar essa mesa, gente? Você não está vendo que o negócio não está fácil, nem para nós? Às vezes não está recebendo salário naquele mês. Ele falou, você vai ver o que Deus vai fazer. Eu falei, o que ele vai fazer? Você vai ver. Nem ele sabia. Nem ele sabia. Gente, eu imagino a cara de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela. Abraão saiu. E os outros em volta, os Tobias. E aí, Abraão, onde você vai? Não sei. Ué, do que você vai, Abraão? Não sei também. Onde você vai morar, rapaz? Que esse monte de família ainda atrás de você, peregrinando? Não sei também. Mesmo assim, ele foi. E o Márcio comprou essa mesa. Presta atenção. O Márcio comprou essa mesa. Não demorou uns 4, 5 anos, mais ou menos. Quando eu olho a mesa grande chegando, indo lá no quintal. Sabe para quê? Para a Oficina G3 cantar. Falei, não é... Gente, cadê meu microfone? E não é que essa mesa foi usada para uma coisa importante? Eu só preciso dar um passo. Sabe o que é isso? Quem está em volta, que não faz parte do sonho, fala assim, é doido. Para que fazer um negócio desse? Porque é o sonho da pessoa. É o que a pessoa almeja. Ele faz bastante com pouco. É o sonho da pessoa. Era o sonho de Neemias, que tudo voltasse a ser como era. Foi lá, sem ser construtor, mas eu não vejo ele construindo, eu vejo ele administrando, tendo planos, arquitetando, colocando o povo para trabalhar e orando. Mas ele foi. Saiu do comodismo. Quero te dizer nesta noite, saia do seu comodismo. A igreja vai crescer, eu não tenho dúvida disso. E eu ainda repito mais uma vez, será um dos melhores anos da nossa vida este ano. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Sabe o que a Ludmila me disse outro dia? Para esse ano se tornar o melhor ano, eu não preciso de 365 dias, eu preciso de um dia só. Eu preciso de uma assinatura só. Eu preciso de uma palavra de Deus só. Só uma. Só de um exame a gente precisa. Só de um exame, como chama aquele exame quando a pessoa faz para saber se está grávida ou não? Hã? Entendi nada. Teste de gravidez. Só de uma pessoa precisa. Só de um. Para mudar todinho o ano dela. Todinho o ano dela. Precisamos de apenas uma situação. E aí, deixa eu acabar de falar, gente, da mesa, porque depois eu fico pensando, não terminei, né? Cheguei no meu marido e falei, você tinha razão. E ele me ensinou a sonhar. E a gente está andando com ele faz tempo. E a gente precisa sonhar. A gente precisa sonhar. Nosso sonho é ter uma igreja maior, o dobro desta igreja. Um dia lá atrás falaram para nós, e eu acredito, quando Deus falou para mim que eu tive um sonho, que eu ia para os Estados Unidos, eu falei, Deus, se é o Senhor que está falando, eu vou para os Estados Unidos. E eu fui. Na semana de eu viajar, eu não tinha dinheiro. Caiu $1.500 na minha conta. Eu não tinha dinheiro, mas eu acreditei. O que é que Deus te falou que você não está acreditando? Vai nesta palavra que Deus falou. Lembra de Pedro? Senhor, pescamos a noite toda, Deus. Somos profissionais. Não deu nada de madrugada. Acho que vai dar agora cedo. Mas o que antecedeu antes nessa história é que Jesus pediu para entrar no barco deles e eles deram lugar para Jesus. Eu imagino eles dando um cantinho para Jesus no barco. E aí Jesus, quando estava lá no barco, já no barco, presta atenção, no barco, ele falou, lança a rede para o outro lado. Senhor, não dá, humanamente falando, não vai acontecer, mas é sobre a tua palavra. O que você tem que fazer é sobre a palavra. Qual foi a palavra que você ouviu? Tudo está diferente, mas qual foi a palavra? Quando eu cheguei lá, a Laura disse para mim assim, não vem, Flor. Você vai chegar no período do Thanksgiving. Não vem.
as igrejas estão tudo fechadas, o povo está tudo em casa comendo peru com torta, com vagem, com purê, porque é a tradição. Eles não vêm. Falei, eu vou te falar uma coisa, eu não sei, Deus me falou que era esse ano. Se eu pregar em um lugar só, já está tudo certo. Eu vou. Irmãos, eu preguei em 25 locais. Ela disse para mim assim, eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei, nem eu. Nem eu. A gente só precisa obedecer. E este homem começou a ver as coisas acontecerem, mas os problemas não pararam de acontecer. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quem você é, hein, quando as coisas começam a dar errado? Como que é? Está dando tudo errado? Como que é? Ninguém gosta de mim, também não vou fazer mais nada. Foi assim que Neemias fez? Não foi. Continuando, porque eu já estou indo para o fim. Porém, edificamos o muro. E todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas, os asdonitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas começaram a tapar. Iraram-se sobremodo. Enquanto estavam construindo, sempre tinha alguém para desmerecer, para falar mal, para falar que não era para fazer. O que no versículo 9 fala? Porém, olha aí no versículo 9. Porém, nós oramos. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Nosso Deus. Nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Olha que interessante, parece que nós estamos vendo Isaías, quando eu, por amor de ti, pus guardas, que de dia e de noite jamais se cansarão, jamais deixarão de orar. E aqui ele fala a mesma coisa, por conta de tudo isso que estava acontecendo. Nós colocamos guardas para cuidar de tudo isso. E olha só, Neemias não abandonou o povo, não se corrompeu, não negociou valores, manteve o caráter até o fim. Quero dizer uma coisa para você, para de abandonar as pessoas quando as coisas dão errado. Deus é maior do que todas as coisas. A gente sempre quer sair correndo quando a coisa dá errado. Mas o que eles fizeram quando começou a dar errado? Eles oraram, nós oramos. Esse homem não negociou princípios, valores, ele não mudou o caráter dele, ele continuou firme, ouvindo toda aquela chacota, aquele desmerecimento, aquelas piadinhas. Uma raposa vai derrubar esse muro aí. Mas ele continuou, ele acreditava que ele estava no centro da vontade de Deus. E o que o Senhor era com ele? Ele tinha convicção de que o seu objetivo seria alcançado. Quem aqui tem a convicção de que quando Deus manda fazer, vai acontecer? E aqui no versículo 2, eu vou retroceder este versículo. Quero chamar o pessoal que vai cantar uma música com o pastor Márcio. Ele diz assim, em Neemias 2:20, só a parte A. Então lhes respondi e disse, o Deus do céu é que nos fará prosperar. O Deus dos céus é que nos fará prosperar. Estamos falando de um homem que já vivia como um homem próspero. Estamos falando de um homem que se vestia bem, que comia bem, que dormia, vivia bem, num requinte. Não era qualquer coisa não, mas esse homem tinha um chamado que ardia no coração dele. Ele queria sair do comum, do tradicional, para ir viver o sobrenatural de Deus. Eu só vejo o sobrenatural quando eu estou na obediência. Como este homem foi zombado, como ridicularizaram a história dele, como desmereceram o que ele estava fazendo. Mas o que esse homem fazia? Ele orou ao Deus dos céus. Coloque-se em pé.